Salve Maria Santíssima! Que bom estar aqui novamente com vocês para que nós possamos dar continuidade então nas nossas meditações. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a nossa meditação do dia de hoje, ela é fantástica. Ela traz por título a doença. E ela vai nos dizer: a doença olhada pelo prisma da fé não é um mal. Deus a permite para o nosso bem, para a salvação de nossa alma. Fere o corpo para que não morra a alma. Ele nos oferece grandes vantagens. Separa-nos dos loucos e pecaminosos prazeres do mundo. Abate o corpo, que é sempre instrumento do pecado. Afasta-nos das criaturas, da dissipação e de muitas faltas graves. Irmãos, que lindo! Tudo que nós formos fazer na nossa vida, nós devemos estar atentos a olhar pelo prisma da fé. Nós devemos sempre buscar isso. Nunca olhar a nossa vida com os nossos olhos humanos, mas olhar a nossa vida com os olhos do céu, com o olho divino. Então, quando nós enxergamos a doença, nós temos duas atitudes. Ou nós podemos ser como os mundanos, que enxergam a doença como algo ruim, como algo que nos machuca, como algo que nos fere, como algo que nos separa. Ou nós olhamos para a doença como algo que nos une a Deus. E é lindo o que Monsenhor fala na meditação de hoje. Independente, meu querido irmão, minha querida irmã, da enfermidade que você está passando, da sua doença, escute isso no fundo da tua alma. Deus permite as doenças para que, ferindo o corpo, salve a alma. Às vezes, lá no futuro, Deus já sabe, porque Ele é, autor da nossa vida, autor da história da humanidade. Então Ele sabe o dia do nosso nascimento, o dia de nossa morte. E Deus, Ele é um Pai amoroso, é um Pai que nos ama, é um Pai que nos quer por perto. Só que Deus, no livre-arbítrio, Ele não pode nos forçar a ir para o céu. Ele nos dá a opção de escolher. E nessa opção de escolha, o Senhor, Ele não pode forçar-nos a ir para o céu, mesmo que Ele nos queira no céu. Mas Ele pode fazer com que situações na nossa vida nos façam, nós mesmos, querermos o céu. E o Monsenhor diz que a doença é uma dessas situações da vida. Deus, Ele vê no futuro que às vezes algumas pessoas vão se perder feiamente, irão morrer, ir para o inferno. Então Ele permite uma doença pesada, uma doença dolorosa, uma doença que machuca, que fere. Exatamente para quê? Para salvar a alma daquela pessoa, que é exatamente como o Monsenhor vai dizer aqui. Quando a pessoa está doente, ela se afasta dos pecados. Ela pensa muito mais em Deus, ela pensa muito mais na morte, na realidade eterna. E às vezes, o corpo, como ele diz, é instrumento do pecado. Então às vezes Deus permite que a doença abata o corpo para que nós paremos de pecar e escolhamos Deus, busquemos Deus, queiramos Deus. Então, a doença, ela deve ser vivida pelo cristão como algo, não algo que é um castigo de Deus, ou algo que, eu mereci isso. Não, mas vivamos as nossas doenças, as nossas enfermidades. E aqui eu estendo não só para a nossa doença, a nossa enfermidade, mas eu estendo também para aqueles vícios, aqueles pecados que pecados não, mas os vícios, as nossas más inclinações, as paixões que nós ainda estamos mortificando, como algo que nos une a Deus, como algo que deve nos levar a unir-nos ao Senhor. E Ele vai continuar falando: faz-nos pensar na eternidade e na loucura das vaidades humanas. Quantas desilusões do mundo num leito de dores. Saber aproveitar as lições da enfermidade é receber uma multidão de graças escolhidas pelo céu. Então, saber viver a nossa doença, a nossa enfermidade, o nosso vício, a nossa paixão desordenada, que deve ser ordenada, é receber uma graça imensa do céu, porque isso faz com que nós nos exercitemos a querer Deus, nos exercitemos a escolher ao céu, escolher o Senhor.
E São Francisco de Assis, ele dizia para Deus: ó Senhor, quão belo é diante dos meus olhos todas as enfermidades que o Senhor permite que me atinjam, porque elas fazem com que nós sejamos mais de Deus. E ele termina: a doença é um purgatório antecipado, é mais eficaz e proveituoso do que o outro, pelo qual teremos de passar, porque os méritos do sofrimento neste mundo, pelos do sangue de Jesus Cristo, são de um valor incomparável para resgatar a nossa vida. Neste mundo, disse Santa Catarina de Gênova, as pessoas doentes acham o purgatório no seu próprio corpo. Fiquemos por aqui, nessa frase de Santa Catarina de Gênova, que ela dizia que neste mundo as pessoas acham o purgatório no próprio corpo através das doenças. E ela continua dizendo: que purgatório mais suave, mais brando, mais leve, porque o purgatório, depois da nossa vida, da nossa vida na carne, será um purgatório difícil, um purgatório de muito mais sofrimentos do que aqui. Então aproveitemos também para viver as nossas enfermidades, usando delas para expiar os nossos pecados. Entremos nesse purgatório da enfermidade, da doença, de um problema que nós não conseguimos resolver, para expiar os nossos pecados, para nos unir mais a Deus, para viver mais no Senhor. Amém? Então, que nós possamos sempre louvar a Deus na doença, na saúde, na tristeza, na alegria, na saúde, na pobreza, aquelas palavras que o Padre diz para aqueles que estão adiante do altar para contrair o matrimônio, que nós possamos usar então dessas doenças, dessas enfermidades e problemas para nos unir mais ao Senhor, tá bom? Então fiquem com Deus, salve Maria, até o próximo vídeo.